Eu fui pro evento da Hotmart e eu anotei bastante insight, bastante coisa mesmo. Eu aprendi com os players que fazem múltiplos milhões de reais todos os meses. E eu anotei bastante coisa aqui e eu quero compartilhar com vocês, até porque eu sei que o conhecimento transforma. Então se você chegou nesse vídeo aqui e simplesmente não está pensando, será que é um conteúdo bom? Acredita, às vezes um simples conteúdo que você assistir aqui pode mudar completamente o seu jogo. E o primeiro assunto que a gente viu lá, e eu anotei porque isso aqui é fenomenal, é sobre reinvestir. Quando você reinveste, você faz o seu negócio crescer, você tem maior resultado, você tem mais resultado. Mas como isso, Biel? Se você chegasse hoje aqui pra mim e falasse assim, eu demorei bastante, agora eu aprendi a vender, tô fazendo as minhas vendas aqui, consigo ter resultados, todos os meses eu tô fazendo 10 mil reais. Beleza. Aí você fala, Biel, esse mês eu investi 5, voltou 15, então eu tenho 10 mil reais de lucro. Aí tá bom. E no outro mês? Eu investi 5 de novo, voltou 15. Tá redondinho a minha operação, tá? Tudo que eu coloco ali tá voltando esses 10 mil reais de lucro. Aí se passa 1, 2, 3 meses e você continua fazendo isso, eu não vou te parabenizar, não vou falar assim, caraca, você tá muito bom, parabéns. Eu vou falar, você tá sendo burro. Por que você está sendo burro? Porque se você tem uma operação redondinha que está te trazendo esse valor de lucro, por que você não reinveste um valor a mais para você ter maiores resultados? Se você está colocando 5 e está voltando 15, o seu ROI, o seu multiplicador de investimento, o seu fator, está de 3x. Você coloca 5 volta 15. Por que você não tenta colocar R$ 7.500? Custa para você tirar esses R$ 2.500 a mais e colocar em tráfego? Ou então, se isso que eu estou falando aqui está muito fora da sua realidade, vamos supor que você todos os meses está investindo R$ 500 e está voltando 1.000. Por que no outro mês você não investe 600 e vê se volta pelo menos 1.200? Se você consegue melhorar esse seu resultado. Porque quanto mais você investe, mais resultado você vai ter. Eu conheço alguns players no mercado, inclusive, essa semana que passou eu tomei uma pancada, assim, que foi o seguinte. Existe um rapaz que eu conheço, que trabalha com a internet também, e ele recentemente comprou uma Porsche, tá lá ganhando muita grana, e ele faz ali na casa dos seus 30, 35 mil reais por dia. E aí, eu tava ali fazendo investimento, colocando 500 reais por dia, e ele mandou no grupo assim, pode investir mais aí, Biel. Aí eu falei, oxe, mas eu já tô colocando 500 reais, ele falou assim, mas 500 reais por dia você não vai comprar uma Porsche. E aí eu parei pra pensar e faz total sentido, porque se ele tá ganhando 30 mil reais por dia, ele tá investindo provavelmente 20 mil e voltando 50. Mas você concorda? Ele tá colocando 20 mil no dia para poder voltar 50. Se eu coloco 500 reais e volta 1.000 e pouco, 2.000, eu tô com lucro legal, eu tô feliz. Mas falta um pouquinho dessa coragem da gente reinvestir. Então o primeiro ponto, que fique gravado na sua mente, você precisa reinvestir, tá? E aí existe algo aqui que é o seguinte, você precisa ter caixa, você precisa ter coragem e você precisa ter planejamento. Se você tiver só caixa, você tem bastante dinheiro aí, mas você não tem coragem de pegar esse dinheiro e colocar esse dinheiro nos anúncios, você nunca vai conseguir prosperar mais, você nunca vai conseguir chegar no próximo nível. Você vai continuar daqui 10 anos exatamente onde você estiver hoje. Agora, se você tiver coragem e não tiver caixa também, de nada adianta. Você fala, nossa, se eu tivesse dinheiro aqui, eu iria anunciar bastante, iria colocar uma grana aqui em tráfego. Mas você não tem, então você não consegue investir. Agora, se você tiver caixa e coragem, você consegue chegar longe desde que, e aí que vem o ponto alto aqui, que seja com planejamento. Você precisa ter planejamento. Se você não tiver um planejamento, provavelmente você vai chegar ao final do mês e vai estar no vermelho. Você vai olhar e falar, nossa, esse mês eu ganhei 20 mil, tá, mas e o lucro? Cadê o dinheiro mesmo no bolso? Você não vai ver ele porque você não teve planejamento. E é importante você ter planejamento e você fazer uma análise para saber se o seu planejamento está funcionando ou não. E essa análise também é algo que eu errava bastante e que eu aprendi nesse evento e eu estou trazendo aqui, compartilhando com vocês. Você deve analisar por trimestre, por semestre e por ano. Não analisar só no final de uma semana. Eu geralmente faço análises diárias e faço análises na semana. E às vezes eu faço análise no final do mês. Eu tenho aqui uma planilha, inclusive, se você é aluno da estrutura de vendas automáticas, sabe que aqui dentro da estrutura existe um módulo onde eu te mostro uma planilha de gerenciamento para você acompanhar dia após dia, semana após semana e mês após mês toda a sua evolução dos seus resultados, tá? E é importante você não fazer essas análises somente mês a mês, mas você analisar num trimestre. Porque, por exemplo, vamos supor que chegou aqui fevereiro, que é o mês de carnaval, e às vezes muitas pessoas já estão sem dinheiro e elas não compram muito, e as suas vendas ficam mais baixas. E aí você está fazendo análises
na semana ou no mês você fala, nossa, tá muito ruim, o que será que eu tô fazendo de errado? Mas quando você pega os últimos 3 meses, você vê dezembro, janeiro, fevereiro, você percebe que você tá com uma margem muito boa, você tá vindo muito bem. Simplesmente foi o único mês que as vendas deram uma queda. Você não deve se desesperar quando isso acontecer, porque você já vai ter o seu planejamento. Então faça um planejamento trimestralmente, faça semestralmente e faça anualmente também. Você pega o final do ano e olha e fala, caraca, tudo o que eu fiz e que deu resultados e tudo aquilo que eu vou fazer no próximo ano também. É importante hoje você já saber aquilo que você quer, onde você quer chegar nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses e no próximo ano. Ou você quer viver igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você deixar a vida te levar, não tem como você reclamar depois, falar, nossa, mas eu não conquistei nada na vida. Você deixou a vida te levar, você não impôs aquilo que você quer que aconteça, você não foi atrás, você não teve planejamento, tá? Conteúdo importante mesmo, tá? Próximo ponto, e esse aqui é massa demais, tá? O lucro maior e a margem menor. Ah, Bial, como assim? Você deve forçar a sua margem, o seu ROAS cair. Ou seja, você precisa ter um ROAS pequeno. Nossa, não acredito que eu tô ouvindo o Bial falar isso. Não acredito. Esse cara tá falando que eu tenho que ter um ROAS pequeno. Calma, você tem que ter. Sabe por quê? Se o seu ROAS da sua campanha estiver muito alto, quer dizer que você não tá colocando dinheiro suficiente nela. Tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina a sua campanha. Você chega e fala assim, Biel, eu gastei R$10 e eu vendi R$100 hoje. Eu tô com um ROAS de 10x, porque eu gastei 10 e vendi 100. Aí eu te pergunto, quanto de lucro você tá no bolso? Você fala, R$100 que eu ganhei, menos 10, tô com R$90 de lucro. Beleza? Presta atenção, tá com ROAS de 10, tá com R$90 de lucro. Aí, chega uma outra pessoa e fala assim pra mim, Biel, eu investi hoje R$500 e ganhei 1.000. Eu tô com ROAS de 2x. Meu ROAS tá bem menor do que essa pessoa de 10. Mas quanto você tem de lucro no bolso? Ah, se eu ganhei 1.000 e investi 500, eu tô com lucro de R$500. No final do dia, quem que vai poder comemorar mais? Aquela pessoa que está com lucro de 10x, só que está com R$90 no bolso? Ou a pessoa que está com lucro, está com ROAS de 2x, só que está com lucro de R$500 no bolso? Você entende que você não deve simplesmente comemorar, ah, nossa, meu ROAS está 100, está com 500. Mas tá bom, você investiu R$1 e ganhou 500. Você investiu R$10 e ganhou... Não, você deve pensar no final do dia quanto que você tem de lucro no bolso. Então não fica muito apegado com essa margem de ROAS. Eu sempre falo o seguinte, tenta derrubar o seu ROAS, tenta fazer com que ele caia, porque quanto menor ele tá, quer dizer que você está colocando mais dinheiro. Isso é natural no Facebook. Se você tem uma campanha hoje, isso aqui ó, missão para você. Se você é aluno, já faz isso hoje. Se você não é aluno, toma cuidado, mas aplica isso também e depois entra para a estrutura de vendas automáticas que eu te ensino na prática como escalar, tá? Então você vai fazer isso hoje. Se a sua campanha tiver com ROAS muito absurdo, muito alto, você vai forçar uma escala nessa campanha. Ah, Biel, eu tô aqui com ROAS de 10, você vai forçar uma escala nessa campanha. Aumenta o orçamento, faz com que... E aí, claro, existem algumas técnicas para você subir o orçamento da forma correta. Se você não for aluno da estrutura, você precisa ser o quanto antes, tá? Lá dentro eu ensino técnicas de escala do 0 até o avançado, como que você sabe exatamente a hora certa de escalar e como fazer esse processo de escala também. Mas se você está com ROAS muito alto, você precisa escalar, porque a sua campanha tem margem grande de escala. E quanto antes você fizer isso, melhores vão ser os seus resultados. Então se você está essa semana toda com ROAS de 10x, eu quero que você termine o dia hoje com ROAS de pelo menos 2x. E aí você vai ter investido muito mais, vai ter fechado o dia, eu tenho certeza, com muito mais lucro do que a semana toda nesse pouquinho que você está fazendo por dia. Beleza? Mais um ponto aqui, só pra gente encerrar esse conteúdo por agora. Tem bastante coisa que eu quero trazer em outros vídeos ainda pra vocês, mas a quantidade de anúncios aumenta a velocidade de acertar. Ah, quando o Biel falar isso, vocês falam, será que realmente é? Mas eu ouvi de um cara que faz múltiplos milhões de reais todos os meses. Todo santo mês eles fazem milhões de reais. E ele falou, quanto mais anúncios você fizer, maior vai ser a velocidade de você acertar. Por quê? A gente faz vários criativos e eu diariamente testo criativos. Ele disse o seguinte número até, tá? Ele falou, eu faço 170 vídeos no ano para acertar entre 3 a 5 que realmente mudam minha vida. Então, você vai fazer 170 vídeos para de 3 a 5 realmente mudar a sua vida. Nossa, parece muito? Parece. Só que os alunos da estrutura,
já recebem criativos validados. São criativos os quais eu já testei 170 criativos para poder acertar 3 ou 5 e disponibilizo esses criativos melhores para os meus alunos. Mas saiba que você hoje, se você está testando criativos, acredite, vai chegar uma hora que você vai acertar um criativo e esse criativo vai realmente contribuir muito para você mudar de vida. Então se hoje você já testou 10 criativos e falou, nossa, caramba, eu acho que eu não estou acertando. Claro, você pode estar fazendo o criativo errado. Se você tiver na estrutura, eu te ensino também o passo a passo de você fazer criativos novos, de você fazer criativos de alta qualidade. Mas se você já assistiu essa aula, você já sabe fazer criativos e você está testando e não está dando certo ainda, continue fazendo criativos, vê a aula onde eu te ensino sobre ângulos de criativos e vai fazendo maiores variações, porque assim você consegue ter cada vez melhores resultados. E quando você acertar um criativo, é notável, tá? É muito notável. Você fala, será que esse criativo é validado? Você vai saber quando esse criativo for validado. Eu te garanto que você vai saber, porque você vai sentir. Enquanto um criativo gasta 10 reais para fazer uma venda de 20, o criativo validado, quando você colocar, você vai acordar e ele já vai ter vendido. Gastando 2 reais, 3 reais. Vai passar mais um tantinho, ele vai vender novamente, vai vender com upsell, vai vender com downsell, vai vender com order bump, funil completo. Você vai sentir que esse criativo é validado. Bom, basicamente, esses aqui são alguns tópicos que fazem muito sentido e que pode parecer óbvios, só que eles funcionam tanto em operações pequenas quanto as nossas, que fazemos 100 mil, 200 mil reais, quanto para operações que fazem dezenas de milhões de reais. Então, se você está assistindo isso aqui, valoriza cada minuto, anote se for preciso, escreva e, mais do que isso, aplique. Aplique na sua operação, nos seus resultados, então você vai pegar, vai começar a reinvestir mais, vai parar de querer tirar todo o dinheiro só para gastar, você vai reinvestir, você vai pegar e vai analisar trimestralmente, vai analisar semanalmente, vai analisar mensalmente e anualmente, você vai testar mais criativos e vai trabalhar com caixa, com coragem e com planejamento. Se esse conteúdo fez sentido para você, acredite que eu quero sempre trazer o melhor para você. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, sabe que eu tenho uma estrutura de vendas automáticas passo a passo de R$27, onde eu te entrego conteúdo na prática, na tela do meu computador. Conteúdo assim, eu falando aqui direto com a câmera, você vai ver muito pouco. A maior parte vai ser mostrando a tela do meu computador e eu fazendo realmente acontecer. Mostrando para você onde você deve clicar, o que você deve fazer. Tá bom? Se você está vendo esse vídeo por dentro da estrutura de vendas automáticas, saiba que eu trouxe alguns conteúdos que eu não vou compartilhar nesse vídeo aqui em específico, que também está indo para o YouTube, mas eu vou trazer alguns conteúdos bem exclusivos desse evento que eu fui para poder ensinar vocês ainda mais a terem melhores resultados. Beleza? A gente se vê então na próxima aula. Eu sou Gabriel Cuiabá. Já se inscreve aqui, vem participar com a gente. Um beijo no coração de vocês. Bora!